Me dá mais aqui no meu ouvido aqui, eu já eu tô com sinusite. Cíntia, que prazer, Cíntia. Prazer todo meu. Caramba, quanto tempo, né, Cíntia? Hein? Bastante tempo. Quanto tempo que a gente se conhece, né, Cíntia? Muito tempo. Muito. Desde que eu entrei no SBT que eu te conheço. Sim, desde que meu pai te sacaneava lá no show de casa. Sacaneava muito, né, Cristo? Viu? Mas você, puxa vida, mas era uma sacanagem gostosa, né? Ah, não, ele adorava brincar, né? O Silvio Santos, ele sempre... Me diz uma coisa, ele em casa ele era assim ou ele era só assim com a gente lá? Porque ele ria de tudo ele ria. Aquela risada dele, ele também fazia em casa? Ou era, Sim, ele sempre de bom humor. Sempre de bom humor, né? De bom humor, é. Acho que a maior qualidade que o Silvio tinha era o bom humor, não era? Com certeza. Mas também quando ficava bravo, sai de baixo, né? Ficava vermelho, Sai né, da cara? frente. Ficava vermelho contigo, assim, quando ficava bravo? Não. Caramba, bicho, comigo ele ficou vermelho várias vezes, bicho. Me dava aqueles esporros, começava a ficar vermelho. Tanto que o apelido dele era o Peru que fala. É. Ele ficava vermelho, né, Mas o cara? vermelho porque ele ficava tímido, né? No começo da carreira dele. Aí ficava com a timidez, ele ficava meio coradinho. O Silvio era tímido? Acho que no começo era, né? No início ele era tímido? Devia ser. Porque não tinha nada de timidez, né, bicho? Não, depois ele ficou íntimo, né? Do público. Você lembra a sua primeira palavra quando você nasceu, assim, que você lembra, assim, quando você olhou pro teu pai? Você Tem a mínima ideia. não tem a mínima ideia, assim, Não. você falou, hahai. Não, com certeza não. Ei, como é que foi a tua infância, Cíntia? Você é a primeira filha, né? Isso, eu fui a primeira filha. Eu acho que, de uma certa forma, cada uma aproveitou ele de um jeito. Quando eu nasci, ele já não era tão famoso. Então, por exemplo, ele podia ir na escola, na festa Dia dos Pais. Em alguns lugares, ele ainda conseguia sair comigo. Mas à medida que o tempo foi passando, foi ficando mais difícil de... Ah, tu teve essa vantagem, né, Eu tive um pouquinho dessa vontade. Ele chegou aí nas escolas, aquela coisa Sim, de pai. sim, Porque Dia dos Pais. Quando você nasceu, o Silvio Santos fazia o quê? O que ele era? Ele era o quê? Ele já era apresentador, ele já era... Olha, o programa Silvio Santos tem a minha idade. Quantos anos? 62. O programa Silvio Santos tem 62 anos? 62 anos. Caramba, bicho, começou lá na época da... Qual era o primeiro programa que ele fez? Qual foi? Ai, eu não sei. Vamos brincar de forca. Acho que tinha alguns programas que vieram da rádio, eu acho. Então tu não era nascida, ele virou o Silvio Santos. Já Ele era. pegou a época que ele era camelô, não? Aquela coisa. Não. Aquela correria, não, né? Tu não fugiu da polícia, não. Não, eu não. Porque ele fugia da polícia, né, bicho? Deve ter fugido do Rapa, né? Do Rapa. Ele falava pra gente, porque ele ia pra aquela barca lá, a barca de Niterói. De vez em quando ele contava a história dele pra gente lá no camarim, pô. Não, é bonita essa história dele, né? Maravilhosa, história maravilhosa. O bar que ele montou na barca. Não foi? Como é que foi isso aí? Então, ele parece, ele contava e as pessoas comentam que ele foi o vendedor número 1 da Guaraná Antártica, vendedor ambulante. Porque na barca, quem comprava o Guaraná ganhava uma cartela de bingo. E aí ele pegava os prêmios que ele tinha. Acho que meu avô tinha uma loja de souvenir. E aí quem ganhava o bingo ganhava um prêmio. Teu avô por parte de pai ou pai dele, é. E aí a barca quebrou e ele foi pra rua ser camelô, né? Ah, foi assim? Foi uma consequência Foi. porque a barca quebrou? E aí ele montou um bar na barca, que era chiquérrimo, e aí tinha o jogo de bingo com os passageiros da barca. Aí a barca quebrou, ele tava com a dívida do bar, né? E aí falaram pra ele vir pra São Paulo. Ele já tava, acho que, na rádio. E aí ele veio pra São Paulo, entrou lá na tal da Rádio Nacional e foi crescendo e tal, quando ele conheceu o Manuel e tudo. E aí ele trouxe o bar pra São Paulo. Então, perto da rádio tinha o botequinho dele lá, o bar. Ele criou um bar, cara? Ele tinha na barca e todo aquele mobiliário era uma dívida dele. Então, ele veio para São Paulo e trouxe o bar junto, né? Então, durante o dia, ele tinha o bar funcionando e tal. E aí fazia os programas e tal, mas o bar também já funcionava. Já era um empreendedor, né? Impressionante essa coisa, porque a família do teu avô
eles eram ricos, eles eram bem-sucedidos, ou o teu pai, ele veio de uma classe mais humilde? Como é? Por exemplo, tudo bem, Acho que ele era camelô, eu mas acho que eles eram classe média. Assim, meu avô tinha uma loja de souvenir ali no Porto, então acho que eles eram meio classe média, assim. mas teu pai falou, eu vou me virar, porque pô, ele foi bastante corajoso, né, cara? Tô dizendo, porque não era fácil ser camelô. Não, mas ele era camelô junto com o irmão da minha avó, né? O irmão da tua avó. É, o tio Isaac. Ele era como é que fala? O chamariz, que o meu tio aí fazia mágica, aí brincava com ele e tal. Só que ele foi ficando melhor que o tio dele, e aí ele virou O principal. o principal, e o tio era um cliente que vinha ali e tal. Porque tinha aquele negócio, né, que pra esquentar a venda... Isso, ele falava, eu quero 3 desse aí, né, pá, e tal. Aí a pessoa fala, caramba, comprou 3. E aí, no começo, ele era essa pessoa pro tio dele, e depois o tio dele virou esse cliente Ele dele. já tinha inventado a inteligência artificial naquela época, né? Ah, provavelmente. O marketing, né? O marketing, né, O cara? marketing, não, então, ele era bom de venda, né? Não, ele era bom de venda. O Silvio Santos é o maior vendedor do mundo, cara. Ele fala que ele não era artista, ele era O vendedor. maior vendedor do mundo, bicho. Silvio Santos, ele vendia fumaça, brother. Impressionante, né, bicho, né? Vendia gelo pra esquimó. É verdade, né? Vendia gelo pra esquimó. Vem cá, e em casa, aí você foi a primeira filha. Isso. Aí você foi um privilegiado em termos de que ele podia ir no colégio, reunião Algumas coisas reunião de ele colégio, já podia fazer. Ele acompanhava, você Isso. pequenininha. Poucas coisas, né? não- Porque ele sempre trabalhou, ele era workaholic, né? Eu me lembro, pô. Workaholic Trabalhava de total. segunda a domingo, Isso, pô. Não isso. tinha intervalo do bagulho. É. Ele gravava segunda, gravava terça, gravava quarta, gravava quinta. Até um dia, aí eles falaram, vem cá, tem que ter um dia pra gente poder Claro, ficar claro. junto e tal. Não, blá, mas blá. é que não é na época que eu nasci, o programa Silvio Santos foi crescendo os horários, né? Acho que não era como era antes, começava às 11 da manhã e ia até às 8 da noite. Mas se a gente for pensar, ele passava o dia inteiro, domingo, com os brasileiros, né? Isso aí era... Começava o programa Domingo- um pouquinho antes da hora do almoço, 11 horas, e ia até 8 horas da noite. Domingo era macarronada e Silvio Santos. Não tinha todo mundo fala não isso. tinha outra todo mundo conversa. fala isso. Que coisa de louco, né, cara? A gente viveu tudo isso, né, cara? Vivemos tudo O isso. domingo era isso aí. E eu participei disso, né, cara? No show de calor. Sim, depois você veio com o show de calor. É, Não, mas lá você na veio frente. antes. Você veio no é. Cidade contra Cidade, Não, né? a primeira vez que eu conheci teu pai foi no Silvio Santos Diferente. Ele tinha um Sim, programa Silvio Santos programa de Diferente. quinta-feira. De quinta-feira. Tava Baby do Brasil, que era Baby Consuelo, que era o Novos Baianos que estavam se apresentando. E eu fui lá como o folclore do Rio. Era um cara que falava muita gíria e tal. Aham. E eu fui lá e o Silvio me conheceu e gostou de mim e me chamou para ser jurado dele. No show de calor. Ele me chamou para fazer Cidade contra Cidade. Aí eu comecei a fazer Cidade contra Cidade, foi aí que ele começou a gostar mais de mim. E aí eu entrei na TVS, quando a TVS começou. Sim, O Franco, o povo na TV. sim, Wagner sim. Monte, Cristina sim. Rocha, blá, blá, blá. E ele me chamou para ser jurado dele. Aí eu fazia o júri. Eu, Aracide Almeida, o Décio Pitinini, a Isso. Sônia Lima, o Wagner Wagner Monte. Montes. Puxa vida. Então eu sou daquela época lá do início mesmo, né, cara? Aham. E naquela época, ele tinha você como filha número 1, Isso, a a Silvinha Silvinha. número 2. Isso. E quando eu entrei, não tinha todas essas filhas. Tinha. Quem já tinha A nascido? Daniela, A talvez. Daniela talvez já tivesse. Daniela, De talvez. 82, a Daniela de 82, 83. Putz, Porque eu já não sei. Comecei ali, 81, Aham. 82. Acho que já Depois tinha é a que Daniela. começaram a Isso. aparecer as menininhas. Isso. Que toda hora ele falava, Minha filha número 1, a número filha número 3, dois, e aí, número 3, né? número 4, aí veio Eram 6. Somos em 6. 6 mulheres, cara. Vocês agora estão comandando o SBT. E aí? Não o SBT só, mas Não, o grupo o Silvio grupo Santos Silvio como um Santos todo, todo, né? como um todo, né? 6, é muita responsabilidade, hein, Cíntia? Tu não se sente muito assim, essa responsabilidade agora, não? De vocês 6 terem assumido. Então, entender o que é carregar um legado, dar continuidade ao legado e honrar esse legado que ele construiu, né?
Eu cheguei a ter essa conversa com ele um pouquinho antes, quando o Thiago produziu o Hairspray. E a minha filha mais velha, que cuida da carreira do irmão, a Lígia, ela estava cumprindo a minha função de produtora. E aí eu tive essa conversa com meu pai. Falei, pai, que legal. Eu entendo o que você sente com a Patrícia em passar o bastão, em deixar um legado. E hoje eu consigo compreender o que é isso com a Lígia fazendo o que eu fazia. Então, a Lígia é tua filha, né? Minha filha mais velha. Então, eu vejo assim, nós somos responsáveis, sim. Ele ensinou a gente o valor de gerar empregos, gerar trabalho. Então, acho que o maior objetivo nosso é manter esse legado e levar para frente, continuar crescendo como foi a vida dele, né? É porque ele sempre falava assim, ele falava, olha, as pessoas falam, caramba, você quer fazer bem às pessoas. Aí diziam, você tem que doar isso, doar aquilo. Aí ele fala assim, mas eu, na minha filosofia, eu tinha que dar emprego para as pessoas. Exatamente. Fazer com que as famílias tivessem emprego. Esse era o objetivo Tanto que não atrasava nunca um pagamento. Não, nunca. Era uma coisa sagrada. Não, era sagrado o salário do funcionário. Ia ser condenado acabava a carreira da pessoa. Então o SBT nunca atrasou o salário. Pagou não era como carnê do baú, pagamento em dia, né? Ele fazia questão disso aí, né, bicho? Tem histórias lindas. Tem uma história muito, assim, significativa dele. Quando... Como é que foi? Não teve uma época que o governo confiscou o dinheiro de todo mundo? Foi. E aí não tinha dinheiro para pagar o salário. Na época do Collor. Aí não tinha dinheiro para pagar o salário. Ele saiu pegando dinheiro com os diretores e todo mundo para botar na empresa para pagar o salário em dia das pessoas. Que coisa maravilhosa, porque ele era um cara... Ele era o patrão, né? Não, ele era o patrão. O patrão. Ele era o patrão e engraçado que no programa, por exemplo, no Show de Calouros, ele não fazia papel de patrão, ele fazia papel de colega de trabalho. Exatamente. Ali ele era o colega de trabalho. Serginho, tal, como é que tá o seu programa e tal, pá, faz isso, faz aquilo, BBB, bububu, babá. Ele não se posicionava como... O dono, ele era colega de trabalho, exatamente. Ele era o colega de trabalho. Como ele era o colega de trabalho da plateia, que ele pediu opinião. Sim. Pra quem não sabe, quando acabava o programa, era muito engraçado que ele acabava o programa, aí ele falava, agora meus colegas de trabalho, vocês vão me ajudar. Como é que vai ser o programa? Quem gostou do cara que veio fazer a mágica, que sumiu aqui o passarinho? Aí 4 pessoas levantavam a mão. Ô, Zezinho, quem estava lá em cima, olha, esse não vai entrar, não. Quem foi que gostou do cara que cantou a música, não sei o que lá, todo mundo, esse vai. Então, ele tinha a coisa de esquentar a plateia também. Isso antes. Antes de começar o programa. Porque as pessoas... Ele tinha que quebrar esse impacto das pessoas estarem perto do Silvio Santos. Aí ele ia, brincava, conversava, contava piada. É verdade, é verdade. Ele esquentava a plateia do domingo, né? Eu tava falando... eu tive agora, sábado... Agora, semana passada, eu retrasado, eu estive na casa do Corsi. Corsi, que era o presidente, diretor da Telecena. E tava lá também o Daniel Bravanel, tava lá, foi bem legal, Sônia Lima e o Liminha. E nós estávamos conversando exatamente como o Silvio Santos fazia antes do programa, porque todo mundo tem um animador de palco, né? Eu, por exemplo, eu fiz o Hora do Capeta, eu fiz vários programas. E sempre tem o animador para animar a plateia. Olha lá, pessoal, vamos lá, todo mundo batendo palma, aquela coisa toda. E no Silvio Santos, o animador de plateia era ele. Isso. Ele chegava antes, ficava ali 40 minutos, 1 hora contando piada pra plateia. E a gente falava, caramba, bicho. E aí, que gás que ele tinha, né, cara? Porque ele fazia aquilo, daqui a pouquinho entrava num programa de 2, 3 horas e... embora.